can't see the colors of the spring anymore. You gotta light my way or I'm gonna fall. There's a reason for the sky to be so blue. In my heart it's because of you. I believe you're more than a dream. Don't you ever doubt that you're my only word. Can't you feel the wind crying out for your help? If you close down your heart, all the beauty will melt. Can't you see the dream? Your light comes from above. There's a reason for spring. You're the color of love. Diogo, tudo começou com 17 anos, quando entraste para o Teatro Amador de Faro, o Letes. Até que ponto é que essa experiência foi importante? Foi fundamental porque aquilo já era um sonho e eu vivia no Algarve, onde as coisas naturalmente são mais complicadas, e quando finalmente se concretizou, se materializou aquele sonho e eu pisei o palco pela primeira vez, um palco absolutamente lindíssimo, que é uma réplica do São Carlos, assim, uma coisa em miniatura, que estava completamente à pinha, metade por minha conta, claro, mas é preciso que compreendas que foram 7 meses de ensaio para 3 únicas representações. É claro que eu sabia o meu texto, eu sabia o texto dos outros, eu sabia tudo, eu estava calmíssimo, era extraordinário, assim muito calmo e tal. E depois estreou, a peça era um drama em 3 atos, de faca e alguidar, uma seca, aquelas que a gente hoje não suporta, mas na altura era engraçado. E aquilo, pronto, e o elenco, muito simpático, tudo, empurraram-me para a frente para eu agradecer. E o público levanta-se todo, assim, a bater palmas, e eu, naquele momento é que tenho uma descarga emocional, começo a chorar, tipo, aí meia hora a chorar, depois fui para bastidores, veio uma senhora entrevistar-me para uma rádio local, e eu responderia a chorar. E pronto, e assim eu percebi que era aquilo. Ok, gostei das palmas, bora lá continuar isto. Diogo, vens para Lisboa com o objetivo de entrar no conservatório. Gostava que nos recordasses como é que foram as provas de acesso ao conservatório, lembras-te? Tivemos que prestar provas de interpretação, logo com o João Mota, que eu já conhecia, fiquei logo assim muito intimidado, e a Ana Paula, e assim, o Rui de Mendes, todos assim a assistir, e eu lembro-me que eu vinha... e curiosamente eu trazia o texto, a minha cena de interpretação era a tal peça que me estreiei no Teatro Amador. Então, chegámos lá, todos assim ao molho, e ele disse, então, Diogo, agora pode fazer a sua prova, e eu trazia os textos, e não sei, comecei a recrutar pessoas, que era para me darem as deixas. Cada um trazia uma coisinha preparada sozinho, mas eu não, comecei logo a puxar os outros, esta é a tua fala, não te importa dar-me uma deixa, e eles davam umas deixas, que era para eu poder brilhar. Fiz logo, pronto, fazia o texto que já tinha feito muitas vezes, 7 meses a ensaiar, e correu bem. E depois fiz movimento com a da cena, e voz, e cultura jalfa, mas acabou por correr bem, mas só soube o resultado passado 2 meses, e fiquei muito contente. Uma bela cruz de malta desenhada no meu pé. Que linda! Tua vida é bela! Juntos, vem para este leito tão grande. Eu quero sentir, descobrir, contar tudo. Se você não tivesse sido enfocado, se eu não tivesse aceitado, nada disto teria passado. Ainda andavas no primeiro ano do conservatório e fizeste A Nuvem. O que é que foi importante nessa experiência e qual foi o embate com o cinema? Sabes o que é? Tu estares ali com as câmaras, esta panóplia toda de coisas à tua volta, e foi uma enorme aventura, uma enorme paixão. Julgavas que te safavas. Não vinhamos atrás de ti. Tens o sotaque contigo? Onde é que está? Ou já o gastaste? Tu vais vomitar tudo e depressa. Todos nós éramos inexperientes, mas estávamos ali a dar... E o filme tinha a ver com isso, tinha a ver com um grupo de jovens marginais e uma história de amor pelo meio. Curiosamente, o filme depois só saiu 3 anos mais tarde. Portanto, foi uma angústia até finalmente ver o filme pronto, mas depois foi muito bem recebido e ainda acabei por ganhar um prémiozito com esse filme. Mas eu vou-te fazer um favor. Deixa a Laura. Eu fico quieto. Tu vais-te embora sozinho e o caso fica entre ti e a judiciária. Laura? Quietos!
Oscar. O Diogo tem características e tem qualidades e tem um talento especial que lhe permite poder trabalhar com a mesma vontade e com a mesma qualidade em cinema, em televisão e em teatro. Depois então sim, fui para o Teatro Experimental de Cascais, pela mão da Ana Paula. Ela era minha professora no conservatório e tanto quanto sei foi ela que sugeriu que o Carlos Avilés me chamasse, onde me estreiei com A Morte de Anton do Buchner. Nós estávamos aqui a fazer A Morte de Anton, foi um espetáculo que nós fizemos com uma grande importância aqui no Teatro Experimental de Cascais, e por se tratar de um elenco muito grande e que tinha uma grande percentagem de gente nova, foram convidados alunos do conservatório, finalistas do conservatório. Entre esses finalistas do conservatório estava exatamente o Diogo Infante. Na segunda peça que tu fazes, fazer o Edmundo do Rei Lear é assim, é uma alucinação. Eu estava, que não estava em mim, eu fiquei doido de contente. O primeiro contacto que nós tivemos foi realmente interessantíssimo, porque eu tive a sensação, exatamente, estava na presença de um jovem que iria ser um grande ator com uma sensibilidade especial. Passado 2 semanas eu já sabia o meu texto todo, era uma vergonha, toda a gente à mesa a fazer ensaios de leitura e eu já logo ali. E não era para me exibir, era porque estava tão contente de poder fazer aquilo. Foi muito violento ao mesmo tempo, porque o personagem é de tal forma perverso, maquiavélico, inteligente, sedutor, lindo, 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 que eu, como é natural e porque tinha muito pouca técnica, me entreguei de corpo e alma. Então aconteceu uma coisa estranhíssima, que é, eu comecei a ter reações que não eram minhas. Comecei a ter comportamentos que não eram meus. Isto porque eu estava, obviamente, a lidar com emoções e coisas nos ensaios e no dia-a-dia, de tal forma que quando eu era estimulado ou provocado por alguma coisa, eu reagia com o personagem e não comigo. Então eu apanhei um grande surto. Pensei, pá, isto não pode ser, eu tenho que... Mas foi uma oportunidade fantástica e correu bem, correu particularmente bem. Na altura eu estava no TEC e o Carlos Avilés foi convidado para dirigir essa série sobre os descobrimentos portugueses e convidou-me para ser um dos atores que participou nisso. Foi assim que me lembro a primeira experiência em televisão. Toda a história escrita tende a tornar-se uma interpretação atual do passado. Por isso se tem dito que cada geração escreve à sua maneira a história. Assim é e assim deve ser. E lembro-me nitidamente que eu era completamente imberbe naquela matéria e lembro que eu fazia de infante do Henrique um grande chapelão. Senhor meu pai, senhora minha mãe, aqui não nos governamos. De um lado, nuestros irmãos, e do outro lado, o mar. Temos de escolher. De Londres, de Antuérpia, de Bruges, a Lisboa chegam mercadores. Querem ir mais longe. Eu bem falo com eles. Querem ir mais longe, mas têm medo. E a Aia, realizada por Rui Nunes. E a Aia. Bem, tu andaste a preparar mesmo. A Aia. Eu fazia de rei. Era um telefilme passado na Idade Média. Essa tem uma história extraordinária e vou contar rapidamente. Que horror. Eu tinha que andar a cavalo. E depois uma batalha, e a certa altura levo uma flecha e cai e morro. Então o realizador disse-me, nessa altura tu amandas-te para o chão. Eu disse, amando-me para o chão como? Quer dizer, eu também vi filmes americanos, mas não há de ser assim, amandas-te para o chão do cavalo. Não há problema, eu caio na areia. Bom, lá fiz a coisa. Eis quando, senão, um corvo pousa em cima do corpo morto do rei, como símbolo da morte. E eu estava assim, já todo deitado, cheio de sangue, assim, ao pé da água. E de repente ouço a assistente de realização dizer, traga o corvo! E começa a ouvir, quá, 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 um pássaro preto enorme, que vem num braço do tratador, louco e enlouquecido, e começa a se aproximar com aquela coisa de mim. E eu digo, peraí. Pergunta lá ao tratador quais são as probabilidades de ele me picar. E diz ele com ar assim muito calmo, só se for nos olhos. Eu disse, não, para já esta merda que eu não filme. Estava a começar, eu comecei logo a gritar, não. Bom, então lá estaram o corvo no meu cinto, era um cinto de couro, estaram o corvo aqui e eu morto, com os olhos muito arregalados, com medo que ele me viesse picar nos olhos, mas pronto, a coisa correu bem.
Adeus Princesa, de Jorge Paixão da Costa, porquê é que foi bom? Esse foi o meu segundo filme. Eu fazia um alentejano. E ele, o Jorge Paixão, dizia-me, eu quero um sotaque, mas não quero exagerado. Portanto, foi delicado pela questão. E depois era baseado num romance, escrito pela Clara Pinto Correia, que aborda uma realidade triste, mas verdadeira, que tem a ver também com o universo dos jovens que vivem no Alentejo, sobretudo em Beja, do número de suicídios. E eu represento um jovem alentejano que fuma umas ganzas, uns charros, e que tem uma visão nostálgica da vida. E lembro-me que ele dizia qualquer coisa do género: já viste aqueles homens sentados à beira da estrada? Sabes o que é que eles estão fazendo? Estão pensando. Pensam muito. Que é uma atitude que nós caricaturamos, mas que de facto há uma noção de tempo e de espaço que é diferente da nossa. E o filme trata isso muito bem. A principal riqueza do Alentejo é o pensamento. Não viste estes homens sentados no passeio, encostados às paredes das casas à beira das estradas? Pensas que eles não fazem nada? Estás enganado. Estão a pensar, a refletir. E como sou alentejano, decido as passadas. Penso muito. Passo os dias a pensar. Na peça Os Espectros, do Ibsen, no Teatro Mirita Casimiro, estiveste em cena muito perto da morte, porque era assim que o teu personagem, era o caminho do teu personagem. Como é que foi essa experiência? Foi terrível. Essa peça foi também muito engraçada, porque o meu personagem sofria de sífilis congénita. E o que isto queria dizer, basicamente, era que é um tipo de sífilis que, a qualquer momento, ele podia dar-lhe um treco e ficava ali. Ele não morria, ele ficava num estado vegetativo para o resto da vida. E o personagem sabia disto. E o grande conflito da peça é que ele pede à mãe, conta à mãe o que se passa, e diz-lhe que quer que ela prometa que quando isto acontecer, se acontecer, que ela o mata. Ele dá-lhe uns comprimidos e diz: tu és a única pessoa que o pode fazer. Era uma peça extraordinariamente forte e a nossa ligação como personagens, a ligação de mãe e filho, era extraordinariamente intensa e talvez por isso nós ficámos logo muito, muito ligados um ao outro. Aconteceu uma coisa que foi um ensinamento violentíssimo para mim, que foi quando estamos a ensaiar e tal, e depois vamos para a estreia da peça. A peça acaba em que finalmente ele coloca a cabeça no colo da mãe e a mãe começa a embalá-lo, a falar com ele, porque ele está muito triste e balado. E durante este processo, durante o monólogo da Carmen de Loures, é quando o personagem dá-lhe a coisa e de repente ela apercebe-se e começa desesperada a gritar. Que é aquela coisa: o que é que eu faço? Salvo, e salvo matando, salvo... É assim um drama daqueles. E na estreia, com os nervos, com a emoção, eu tenho uma descarga, entro num estado quase epilético e não me controlo. Passei-me para o outro lado. E ele não se conseguia controlar, era superior às próprias forças e foi muito difícil esse controle. O que acontece também, muitas vezes, aos atores, e sobretudo aos atores que se dão todos quando interpretam um papel, como é o caso do Diogo. Comecei a babar-me, comecei a ter umas convulsões, vem o pânico, palmas, e eu não parava, comecei a chorar, uma convulsão, uma coisa doentia. Estou a falar nisto, estou-me a arrepiar. E apanhei um cagaço tão grande que pensei: merda, não pode ser. Quer dizer, um ator não pode passar por isto. E foi assim uma das experiências mais importantes para mim, que foi perceber o limite, onde é que acaba a interpretação e onde é que começa a verdade, até onde é que tu tens que te ferir e autoflagelar. A Banqueira do Povo foi de facto a primeira novela em que tu participaste e que foi onde eu penso que tu sentiste de facto pela primeira vez o peso da popularidade, é verdade? Sim, a Banqueira teve essa capacidade de me projetar para junto do grande público. Porque é óbvio que beneficiei, por um lado, do facto de ter trabalhado com o Walter Avancini, que era um diretor brasileiro de telenovelas muito reconhecido. Foi ele que realizou a Gabriela, Cravo e Canela.
E depois também o enorme privilégio, uma oportunidade única, de facto, nestas coisas, a sorte conta muito, de ter estado num elenco de luxo. A Eunice Munhoz, o Raul Sonado, a Carmen de Lourdes, o João Perry, a Alexandra Lencastre, enfim, todos eles, e eu ali no meio. Estás a chorar? A Rita morreu. Morreu? Mas como é que sabes? Disseram na televisão. E encontrar uma contracena tão empenhada, tão ardente, e tão sincera e tão honesta como a dele, para além de ser raro, é perturbador, não consigo encontrar outra palavra. E depois guardo até hoje como das experiências mais bonitas que me aconteceram em matéria de trabalho, que foi, de facto, poder trabalhar com essa senhora, que é Eunice Munhoz. Eu tenho que estar sozinha neste meu tempo de purgatório. E depois para quê? De estar agora ainda a sofrer mais, a assistir a tudo. Não. Eu caminhei de safar. Caminhei de safar. Não estejas assim, meu menino. Não choro. É o meu destino. E eu tenho que carregar esta cruz até o fim. Até o fim. Ele desafiava-me também, não é? E isto certamente eu desafiava-o também. Nós desafiávamos-nos. E isso foi essa não luta, mas essa intimidade que nós criámos com aquelas duas personagens, aquelas nossas trocas de olhares, eram efetivamente muito boas, muito criativas. Pois eu acho que nós demos-nos bem profissionalmente, havia ali uma relação de cumplicidade muito agradável e as cenas funcionaram muito bem, portanto, na altura lembro que se falava muito da banqueira e do sobrinho. O Guimarães trabalhava para eles. Só pode ser, madrinha, só pode ser que aquilo lá estava a fazer em casa de Gonçalves. É um Judas. É um Judas. É um ingrato. Ele apanhou um susto quando me viu. Provavelmente não estava à espera que eu aparecesse lá. Deus sabe. Deus sabe. Há quanto tempo eu nos andava a enganar, há quanto tempo. Ai. Como é que ele pode fazer uma coisa destas? Por dinheiro, madrinha. De ganância. Mas, de facto, foi assim marcante para mim. Não tanto pelo lado da projeção, mas pela experiência em si, pela aprendizagem que foi. Nos Encontros Imperfeitos, fala-nos um bocadinho do Mário e do filme. Outra aventura. Foram muitas. Essa foi a do avião. Foi assim uma história de ação. Eu lembro-me que estava a fazer o último exercício do último ano do conservatório. Eu estava muito nervoso. Acabei por ser escolhido e depois tive que fazer aquelas cenas que são verdadeiras, em que eu estou a voar num avião,
que é um monomotor com um monolugar, que vai um piloto enfiado entre as minhas pernas, e ele só me dizia, nós temos que voar muito alto, que é para, se isto der para o torto, eu ter tempo de agarrar o avião. E eu logo lá fui, com a câmera à frente, era eu que fazia a claquete, carregava no botão e depois tinha que representar, olhar lá para baixo, como se fizesse aquilo todos os dias. E levantei voo para aí 10 ou 15 vezes, às tantas já era eu próprio que puxava a manete para aquilo. Mas foi muito giro. Na ópera dos Três Vinténs, no Teatro Aberto, com o João Lourenço, tu descobriste novas facetas como ator, ou até onde é que poderias ir? Porque era uma peça muito completa. Conta-nos lá, como é que foi? Nessa altura do campeonato eu pensei, eu gostava de trabalhar com mais pessoas. E abro um jornal e vejo que o Teatro Aberto tinha lançado audições para jovens atores e bailarinos e cantores. Eu pensei, eu sou jovem, sou ator, gosto de cantar e de dançar, bora lá. Cheguei lá para fazer as audições, eles ficaram um pouco surpreendidos, que enfim, um ator já com alguma experiência lá fosse fazer testes. Eu disse, não, vocês não me conhecem pessoalmente, eu gostava muito de passar por aqui e fiz testes. E, de facto, acabei por ser escolhido para fazer um papel que o próprio João Lourenço e eu concordávamos que não seria o ideal para mim, dada a minha tenra idade, mas acabei por fazer e deu-me um enorme gozo, porque ali pude experimentar a dança, o canto, a representação, tudo numa simbiose perfeita com a assinatura do Brecht e do João Lourenço, e foi um espetáculo memorável. Já na Paz dos Anjos fizeste um personagem um pouco diferente do normal, um Pintas, como é que foi? Foi engraçado, eu acho que não me correu lá muito bem. Estas coisas de fazer os personagens estereotipados, como eu te falava há pouco, têm o risco de se ficarem por aí, de serem só isso, serem só um estereotipo, e quando não são bem fundamentados, bem justificados, podem ficar um pouco superficiais, e eu acho que a minha abordagem foi um pouco superficial. Portanto, admito a minha culpa. Também é sabido que o ritmo em telenovela não te dá grande espaço de manobra para tu aprofundares muito e também estás dependente de um texto. Mas para mim eu gostava imenso de fazer aquela coisa meio gingona. Bem, estás a falar comigo, qual é a tua? Belém? Hein? Mas pronto, estás a perceber, às tantas fica só a caricatura. Mas foi engraçado. É verdade, é cá uma bronca. Os dois andavam ali enrolados, vai na volta, são irmãos. Credo, nem parecem filhos do Arsénio. Coitado do António. E o Julinho? E da Lala. E a Dora? Eu só gostava era de ver a cara do Arsénio. Eu não gostava era de estar na pele do Julinho e da Dora. Esta porcaria deste pé não há maneira de entrar. Até e se agora, a Esperacinha e eu descobríssemos que éramos irmãos? Ai, credo, filho. Cândido, não digas uma coisa dessas nem brincar. Sinais de Fogo, um filme do Luís Filipe Rocha. Aí a responsabilidade de interpretar um personagem que era simultaneamente uma espécie de um alter ego do próprio Jorge de Sena. Eu penso que o Diogo, como ator,
tem uma particular atração por papéis que sejam o mais diferente dele possível, por papéis que o obriguem a grandes transformações e a grandes transfigurações. Entre. Nino, o jantar está na mesa. Eu vou já, Maria, obrigado. O menino não precisa de nada? Não, obrigado. Como apresentador, tu representas ou és o Diogo Infante? Eu tenho um problema enquanto apresentador. Eu acho que não sou um bom apresentador pelo facto de que eu tenho alguma dificuldade em não mostrar as minhas emoções. Quero dizer, se eu tenho alguém por quem eu não nutro uma grande simpatia ou cujo trabalho eu não sou grande apreciador, eu acho que se nota. E essa crítica já me foi feita várias vezes e acho que é verdadeira. Por outro lado, se está alguém que eu adoro, eu fico logo muito brilhante, muito contente. Todos nós temos isto um bocadinho, mas eu tenho muito e acho que não é muito bom. Seja como for, eu prometo melhorar. Boa noite, seja bem-vindo ao Pátio da Fama. Lembro-me na altura de dizer isto em várias entrevistas e hoje mantenho. Na altura eu pensei assim, eu era capaz de ir a este concurso como concorrente. Se isto surgisse e eu não fosse ator ou fosse aspirante a ator, eu não teria pudores em ir. Portanto, também não tenho pudores em apresentá-lo. O espetáculo vai começar. Ou melhor, os espetáculos vão começar, porque aqui no Pátio da Fama as propostas são muitas e sempre variadas. E os atores dão tudo por tudo para impressioná-lo, a si, aí em casa, e você só tem de assistir, vibrar de emoção e torcer para que o nosso júri escolha as equipas favoritas. Depois soube que, entretanto, a Carmen de Loures iria presidir ao júri, o que me deu uma enorme satisfação. Olá, Carmen, boa noite. Diga-me uma coisa, tem sentido a reação do público na rua? Ele tem manifestado solidário com as suas opiniões? Sim. As pessoas que têm falado comigo têm dito que concordam e que escolheriam também aqueles concorrentes. Não sei se é para serem gentis, mas... Portanto, estavam reunidas as condições para que fosse um bom programa. E felizmente foi. Um dos motivos por que eu aceitei fazer parte do júri do Pátio da Fama foi justamente por o Diogo também estar, porque fiquei um bocadinho receosa por se tratar de um concurso. Mas, de facto, era um concurso totalmente diferente, que agradou muito ao público e que deu oportunidade a muitos jovens de mostrarem as suas aptidões num campo onde não é costume aparecer-se na televisão, que era a representar. Diogo, tu estreaste na encenação com 25 anos, uma peça que se chamava O Amante. O que é que se passou na tua cabeça para quereres tomar um risco, que era um risco porque estavas no início da tua carreira? Que necessidade sentiste para quereres ser encenador? Então é assim, eu sou um bocadinho caga-sentenças. Um bocadinho opinativo, isto passa às 2 da manhã, posso dizer estas coisas. E sempre achei que tinha muitas opiniões a dar e também quando finalmente percebi que não havia nada mais desagradável do que estar à espera que o telefone tocasse para poderes trabalhar, pensei, não, desculpem lá, comigo não. Eu vou criar as minhas próprias oportunidades de trabalho, eu não quero estar dependente de convites da A, B ou C, até porque há meia dúzia de companhias, têm os seus elenques fixos, eu optei por ser um freelancer, portanto não... Decidi criar as minhas oportunidades de trabalho, ser eu a escolher os textos que me apetecessem fazer, com quem me apetecesse fazer, da forma que me apetecesse fazer. Isto é um privilégio, é um luxo, claro. Diogo, O Beijo da Mulher-Aranha, sei que foi uma peça que te trouxe um personagem riquíssimo e que te marcou. Porquê? Porque foi um enorme desafio, foi um risco. Sabes, curiosamente, eu não era para fazer aquele papel, aliás, o projeto, inicialmente a ideia era ser eu a encená-lo. Depois achei que se calhar era mais interessante eu interpretar e a ideia era eu interpretar o revolucionário e por isso desafiei a minha querida amiga Natália Luísa para encenar. A determinada altura o Diogo tem o projeto de fazer O Beijo da Mulher-Aranha e a determinada altura percebe
que se calhar era uma peça excessivamente difícil para estar dentro e fora, porque é uma peça que só tem 2 personagens, e para ele, ao construir uma, seria extremamente difícil estar de fora. Estou-me a sentir muito fraco. E se me desse já uma perna de frango? Está bem. É um homem que se sente mulher. Interiormente ele é uma mulher. E essa foi a grande dificuldade ao abordar este personagem. Porque entre os atores é comum dizer-se, pois, isso é muito fácil, as bichas, os gagos, são os estereotipos, se quiseres. E este personagem era muito mais do que isso, porque o lado da gestualidade, do lado feminino, não é difícil de um ator compor. O que é difícil é tu conferires-lhe uma verdade, uma interioridade que as pessoas acreditem. És a mulher-aranha que apanhou os homens na sua teia. Coisa bonita. Gosto disso. E o que é extraordinário é que 2 pessoas confinadas a um espaço tão pequeno como é uma cela de prisão, pessoas tão distantes, acabam por descobrir uma ponte de contacto. Um é um revolucionário, jovem, cheio de sangue na guerra, macho, e o outro é um ser afeminado, delicado, quase uma gueixa. Não me ponhas a pensar coisas. Mas se eu trato bem é porque é conquistar a tua amizade. E por não dizê-lo, o teu afeto. Da mesma maneira que trato bem a minha mãe, porque é uma pessoa boa e eu quero que ela goste de mim. E tu também és uma pessoa boa. Desinteressado. Arriscaste a vida por um ideal que eu não entendo, mas és desinteressado. E não vires a cara, tens vergonha. E acaba por se desenvolver ali uma amizade, uma relação tão forte que ultrapassa as barreiras espaciais e físicas da cela, de tal forma que o Molina, no fim, acaba por ser morto pelo amor que tem pelo revolucionário. Querias pedir o quê? O beijo. Não, era outra coisa. Tu agora já não queres beijo? Bem, sim. Se não te fizer impressão. Obrigado. Obrigado. É uma peça extremamente poética e de uma escrita impressionante. E é um presente, é um brinde para qualquer ator. Eu nunca tinha pensado ter a ousadia de encenar, e creio que se não tivesse sido a confiança que ele me insuflou, eu nunca teria feito este trabalho. E acho que devo dizer isto, que lhe devo uma parte do percurso profissional que eu hoje pessoalmente vivo, devo ao Diogo, porque ele, de alguma maneira, me insuflou confiança. A peça trata do drama de um ator que se vê confrontado com o convite para interpretar o Hamlet. Bu! Mas eu posso tocar-lhe, minha mão não passa através de si. Eu sou um fantasma, Andrew. Não sou um efeito especial. Sim, mas os fantasmas costumam ter alguns poderes especiais. Eu acabei de me erguer de entre os mortos. Como é que foi a sua manhã? Posso agora assustá-lo a sério? Eu não tenho medo de si. Será que devo fazer-lhe pele de galinha? Acho que não era capaz. Será que devo assustá-lo para além de tudo que a imaginação humana é capaz de conceber? Vá lá. Tente. Dentro de apenas 6 semanas, você vai desempenhar o papel de Hamlet. Meu Deus. Você é mesmo ele, não é? John Barrymore. Ator, lenda. Sedutor, cadáver. Esta alternativa
teatro versus televisão, como se ambas fossem incompatíveis ou inimigos. Eu acredito que não. Mas é um dilema genuíno e eu muitas vezes senti-o na pele e achei que era interessante. Depois estava tão bem escrito que, de uma forma agradável, apetecível, cómica, sem ser grosseira. Meu sofá! Você rasgou o meu sofá? Ofendia-me, era demasiado moderno. Para com isso, a destruir tudo! Resíduos! Chega! A empregada só vem na próxima sexta-feira e alguém vai ter que aspirar a casa. Eu não. Outra vez. Muito bem. Diogo, outro filme que foi um grande sucesso, pelo menos ouviu-se falar dele, mais uma vez, Um Fantasma, mortinho por chegar a casa. Foi rodado na Holanda. Qual é o balanço que fazes do filme? Foi muito engraçado. Eu não conhecia o realizador, o Carlos da Silva, que me contactou, e o grande desafio era que o personagem era um imigrante português que vivia na Holanda, em Amsterdão, já há uns 10 anos. Portanto, ele tinha que falar com alguma fluidez holandês. En dat allemaal alleen omdat ik niet thuis bij mijn familie begraven ben. Zo is het. Wij horen hier niet. Wist je dat dan niet, beste Portugese geest? Ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Ik voelde me zo goed hier in Amsterdam. Para além do facto de interpretar um fantasma, sabendo que eu não podia tocar em nada, porque um fantasma atravessa as coisas e se eu tocasse em algum objeto, isso implicava um efeito especial que custava $10.000. Portanto, eu tinha que estar muito quietinho, não me encostar em nada, para não estragar o orçamento do filme. Daar heb je hem. Je moet me wel helpen, Lisa. Ik heb een Chinese porseleinen vaas nodig. Hummels! Is er iemand? Laat me eruit! Laat eerst het meisje vrij. É fácil interpretar um ser imaterial? Houve aqui alguma liberdade poética, não é? Para além desta dificuldade técnica de eu não poder mexer nas coisas, a não ser quando estava especificamente marcado, houve alguns efeitos que eu acho que foram bem conseguidos, como a cena em que ele está a tentar cheirar, está a tentar apanhar o fumo que vem de uma panela de um cozinhado da tia, e ele desesperado a querer saborear aquilo e tudo lhe passa entre as mãos. Mas mais importante do que isto, tem a ver de facto com o sentimento, e se quiseres é essa a moral do filme, que nós estamos bem quando estamos rodeados das pessoas que gostam de nós. E ele passa o filme todo a pensar que tem que enterrar os seus ossos em Portugal para poder morrer em paz, quando afinal ele consegue fazê-lo em Amsterdão, na Holanda, depois de muitas peripécias, porque está rodeado das pessoas que o amam e ele acaba por poder descansar em paz. Tudo ao molho e fé em Deus. Tu que és um ator mais, que as pessoas mais identificam como sendo, fazendo papéis mais sérios, um bocadinho mais dramático, fizeste uma perninha na comédia. Como é que analisas isso? E já agora fala-nos um bocadinho do elenco.
Foi uma aventura engraçada. Quer para a Alexandra, o Zé Pedro, aliás, todos nós, talvez tirando menos a Ana Postor, que já tinha tido outras experiências, não somos assim atores de grande composição. Portanto, foi engraçado. Durante as gravações divertíamos imenso e o Diogo foi chamado a compor uma personagem num registro diferente daquele que está habituado realmente, mas ele fazia-o na perfeição, como faz tudo agora. Ele não se sentia bem. E ver o Diogo, peixe fora d'água, é genial. Porque ver o Diogo, peixe fora d'água, é ver o Diogo mal disposto. E ele raramente chega mal disposto a um platô. Ele raramente se indispõe com as coisas e quando se indispõe-se e recupera muito rapidamente. E ele andava realmente mal disposto nessa altura. Andava insatisfeito com o trabalho dele e com o nosso. A gula. O que é a gula? Comer demais, ter sempre fome, reparar no que os outros comem, pescar animaizinhos indefesos, guisá-los, assassiná-los. A minha mãe não era prostituta, eu não tive um pincher. Eu devia ser um homem feliz e equilibrado. Bravo! Mas não é! Esse filme foi muito importante. Para já foi um dos últimos filmes que eu fiz. E depois porque foi provavelmente a primeira vez que em cinema um realizador me propôs um personagem que não tinha rigorosamente nada a ver com a imagem que as pessoas tradicionalmente têm de mim, o bom rapaz, ou o galã, ou não sei o quê. Eu fazia um camponês meio primário, meio abrutalhado, com um aspecto físico bastante... Deixei-me engordar de propósito, tinha umas roupas assim muito sujas. Mejor ese lobo. É um filme que me deu um enorme gozo pelo desafio que constituiu e que felizmente foi agora reconhecido recentemente em Gramado, ganhou o grande prémio do Festival de Gramado. E tu ganhaste o prémio de melhor ator. Ganhei, fiquei muito contente e muito orgulhoso, sobretudo por pensar que pessoas que não me conhecem de lado nenhum conseguiram ver no meu trabalho alguma coisa que valesse a pena e reconhecê-lo por isso. Existiram várias razões que me levaram a escolher o Diogo Infante para fazer parte do elenco e ser um dos protagonistas da Sombra dos Abutres. Uma das razões foi eu queria alguém que eu achasse que estaria numa posição, num momento de destaque, uma posição interessante no panorama de cinema português. E depois alguém em que eu acreditasse muito no talento, porque eu achava que era um papel de composição, muito de composição. Há alguma cena desse filme que gostasses de destacar, que te impressionou particularmente na montagem final? Há várias cenas. Há a cena de maior ação, que é a cena em que o Vitor Norte é preso e eu acabo por aparecer e dou um tiro no carro, e toda uma sequência bastante dinâmica que culmina depois na morte da criança. Entra no carro! Não comeces, meu cabrão! Daniel, estás bem? Não! Filha puta, vais largar aqui os melhores! Não mates! Deixa-me a mim! Tira-me as algemas! Tira-me as algemas! Não há bicho de pedra naquela merda! Eu vou ver o Abílio. O Abílio está morto!
Este cabarão deu um tiro como um carro raivoso. E depois há uma cena à noite, não sei se vai ser boa para a televisão, em que o Vítor Norte me pede desculpa, ou o personagem dele, o Daniel, pede-me desculpa porque acha que eu o traí, e há ali uma proximidade entre aqueles dois homens, naquela fuga, naquele desespero, que é uma cena muito forte. Daniel, tu estavas certo. Eu menti-te, mas foi a única vez. Eu não tive outra maneira. Eu tinha que pagar uma dívida. Deixa lá. Isso não importa agora. Mas eu quero que saibas a verdade. Mas eu não quero saber. Agora estamos os dois no mesmo barco. E hoje eu vi que posso contar sempre contigo. Que posso confiar em ti. Eu é que estou arrependido de ter dito aquilo de manhã. Tem estado ligado a vários filmes portugueses que têm tido um bom sucesso comercial. Isto é importante para o cinema português ou não? Eu acho que sim. Calculo que esteja a referir sobretudo a dois, à Tentação, do Kim Leitão, onde embora tenha tido uma intervenção mais pequena, e ao Pesadelo Cor-de-Rosa. Este é o nosso mainstream, a nossa dimensão. E eu acho que se podem fazer filmes ditos comerciais com qualidade, onde se contem histórias interessantes, onde haja conflito, onde os personagens tenham emoções. Depois o filme, a sensação que eu tenho é que é um grande videoclipe. É a sensação, assim, uma história de amor, cheia de peripécias cómicas, assenta sobretudo no modelo americano da comédia romântica, que é altamente eficaz. E que nós também temos que aprender a fazer, porque não? E acho que sim. E foi nesse espírito que eu decidi, com a Catarina, fazermos o filme. Divertimos-nos imenso. If you close down your heart, all the beauty will know. Can't you see the dream? Your light comes from above. There's a reason for spring. You're the color of love. You're the color of love. You're the color. E no Pesadelo Cor-de-Rosa ele teve muita preocupação em que as coisas me corressem bem também para mim. E já que a produção foi complicada, ele tomou conta de mim. E trabalhou comigo. E foi aí que eu conheci o Diogo e foi aí que realmente nos tornámos muito amigos e tenho o privilégio, a honra de pertencer a um grupo restrito, que é o grupo dos amigos do Diogo. O filme é uma paródia, não é obviamente uma obra de arte, nem tem esse tipo de pretensões, é um filme leve, mas que teve o seu sucesso e ainda bem, e abre caminho para outros filmes. Mais tarde voltaste a representar o Rei Lear no Teatro Nacional, mesma peça, mesmo personagem, qual foi a diferença? Mesma emoção? Não, a emoção não é a mesma. Passaram, entretanto, 8 anos. Jurei o meu amor a ambas as irmãs. Cada uma agora receia a outra, como receia a víbora, quem foi mordido por ela. Com qual é de ficar? Com as duas? Com uma só? Com nenhuma? Enquanto ambas forem vivas, não poderei ficar com nenhuma. Eu sei que o Carlos Avilés sugeriu ao encenador inglês, com quem eu tive uma conversa, e ele olhou para mim e disse-me: eu gostava que tu fizesses o Edgar, que é o irmão. E eu disse-lhe: não, eu quero é fazer o outro, o Edmundo. E ele: porquê? Porque eu já fiz. Então mais uma razão para fazeres agora o Edgar. Eu: não, você não está a perceber, eu quero fazer o Edmundo. É um velho amigo, é um... Foi tão bom para mim que eu gostava de reviver essa emoção. Não foi, obviamente, a mesma emoção. O tempo passou, eu sou uma pessoa necessariamente diferente, mesmo como ator. Curiosamente, devo dizer que acho que fiz melhor da primeira vez. O que prova que nem sempre a experiência e o tempo são bons conselheiros. Junte-se quem, senhor? Quem recebeu essa ordem? Dá-me o teu sinal de perdão. Bem pensado. Tomai a minha espada. Entregai ao capitão. Despachai-vos pela vossa vida! Recebeu ordens minhas e da tua mulher para enforcar Cordélia e fingir que o desespero levou ao suíço. Que os deuses a defendam!
Sois homens de pedra, tiverem eu a vossa voz e os vossos olhos. Mas tive o privilégio, sim, de estar ao lado de um grande senhor do teatro e de vê-lo representar. E isso é uma lição fundamental e é uma fonte de inspiração extraordinária. Todos os dias vê-lo ali a concentrar-se, a pedir a Deus que o ajudasse e pensar, quer dizer, este homem tem 50 anos de teatro e ainda está aqui nervoso, com medo de entrar. Ele dizia-me, filho, no dia em que eu não tiver medo ou não tiver nervos. E de facto nunca deixas de ter, porque é sempre nunca sabes, quer dizer, tu podes saber tudo, as marcações todas, o texto todo, mas há qualquer coisa que é transcendental, que te ultrapassa e que passa pela relação que se estabelece com o público, com Deus, com o personagem, com o autor, não sei. E é mágico, e é por isso que o teatro é único. Diogo, Jardim Zoológico de Cristal, mais uma peça onde dividiste o teu talento de ator com o de encenador e onde a Carmen Dolores, mais uma vez, esteve presente. A minha querida Carmen. Pois foi. Sabes que quando eu fiz os espectros com ela, das muitas conversas que tivemos, partilhávamos esta paixão por esta peça, o Jardim Zoológico de Cristal, e depois a Expo convidou-me para encenar uma peça para o Festival dos 100 Dias, um Tennessee Williams, à minha escolha. Eu escolhi logo o Jardim Zoológico de Cristal e telefonei à Carmen, vamos fazer já, ai, não quero sair de casa, estou tão bem aqui. Disse, Carmen, não aceito, não, vamos ter que fazer isto. E lá fomos fazer, mas eu disse, eu não posso interpretar, quer dizer, eu vou dirigir a peça. Ela disse, não, só faço se tu entras como ator. Eu fiquei entusiasmada, mas ao mesmo tempo não me apetecia muito fazer teatro naquela altura, o que muitas vezes me acontece, e hesitei um bocado, mas depois uma das condições que eu punha era que fosse ele a fazer o papel do filho, éramos mais uma vez, e fomos mais uma vez mãe e filho, e ele também era um encenador e gostei muito dessa primeira experiência com ele como encenador. Ele, de facto, além de ser um bom ator, é também um excelente encenador. Bom, eu disse, está bem, então a solução que eu arranjei foi arranjar uma assistente de confiança, uma senhora que se chama Ana Luísa Guimarães, com quem eu fiz o primeiro filme, A Nuvem, que era minha assistente e tinha a tarefa ingrata de me dirigir, porque eu não sou autossuficiente, portanto eu sabia que era impossível fazer as duas coisas. Foi uma experiência muito interessante, por um lado porque era um texto fabuloso e porque os atores, portanto o Diogo, a Carmen, a Sandra Faleiro e o Marco Delgado, eram excelentes atores e foi um prazer trabalhar com eles. Foi muito interessante trabalhar com o Diogo, porque trabalhámos primeiro sobre o texto e depois fomos trabalhando em concreto. Umas vezes trabalhava eu com os atores, outras vezes quando ele não podia trabalhava eu, e depois trabalhámos os dois em conjunto, em que também eu o ajudava na própria interpretação do personagem dele. Foi engraçado interpretar um professor liberal que achava que o ensino devia levar uma grande volta. Ele defendia a autoavaliação, defendia um sistema de ensino onde as pessoas não fossem impingidas com quantidades de matéria, mas sim com qualidade, onde elas pudessem pensar por si próprias. Portanto, foi engraçado defender esse lado. Até amanhã. Pessoal, faz favor de ler o texto que eu vos pedi, hein? Setor, posso falar consigo? Claro, diz lá. O setor conhece bem a setora Vera, não conhece? Mais ou menos, mas diz. É que eu vou casar. O meu noivo não anda cá no colégio, mas já deve ter reparado nele. É o Rui, aquele alto e forte que faz musculação. Já sei quem é. Até agora anda aí uma moda por causa da musculação, até a ver. A verdadeira música deve reproduzir o pensamento e as inspirações das pessoas e do seu tempo, disse Gershwin. É assim que nascem as canções da nossa vida. Apeteceu-me fazer porque fui muito bem pago. Depois porque... Desculpem a sinceridade. Depois porque, de facto, o formato do programa me pareceu interessante. Porque eu gosto muito da nostalgia em geral e da música em particular e achava que aquele programa fazia uma viagem no espaço e no tempo pelas várias
épocas musicais que caracterizaram Portugal e não só, simultaneamente prestando uma homenagem a pessoas que fizeram e fazem a história na música contemporânea portuguesa. Por tudo isto, achei que era um programa interessante. Obrigado. Não pode ser assim todos os programas, senão nunca mais acabamos. Muito obrigado. Boa noite a todos e boa noite aí em casa. É um enorme prazer estar aqui rodeado deste magnífico grupo de cantores, músicos e bailarinos que nos irão acompanhar ao longo de todos os programas e que irão dar voz às canções da nossa vida. O Jorge Lobo era um personagem extremamente ambíguo. No início eu achava-o um pouco indefinido e até tive a oportunidade de conversar com isso com o Nicholson. E depois tornou-se um personagem extremamente rico, porque ele era simultaneamente um sedutor, aparentemente um senhor rapaz perfeito, e depois era um grandíssimo canalha pelas costas e fazia umas trafolhices pelo meio. Eu gosto desta cadeira, Celeste. É tão confortável. No dia em que ela for minha, a Celeste será reformada com ordenado por inteiro. Normalmente os atores dizem, e com razão, os maus das fitas, se quisermos ser maquiavélicos, são sempre mais interessantes, são mais sumarentos, têm mais... Os bonzinhos às vezes chateiam um bocado. Diogo, no final, o Jorge Lobo deixa a noiva no altar e foge com o grande amor da sua vida. Foi uma cena muito falada, achas que foi bem conseguida? Eu acho que sim, acho sobretudo que humanizou imenso o Jorge. Ou seja, aquele personagem ter a coragem de fugir com um grande amor, acho que foi um belo final. Vamos. Vamos para onde? Não faças perguntas. Bora. Quase foi a tua mais recente peça de teatro. Contracenaste com a Catarina Furtado na sua grande estreia. Estavas um bocadinho preocupado com ela ao princípio? Estava. Nós ficamos sempre preocupados com as pessoas de quem gostamos muito. E é o caso, como sabes, sou um grande amigo da Catarina, gosto muito dela. Sabia que ela estava muito empenhada em que aquilo corresse bem. Um homem pode se iludir assim tão incrivelmente por uma mulher. Isso faz parte do meu charme. Onde é que nós vamos? Sou eu que pago. Sou eu que faço a surpresa destas férias, sou eu que mando. Dá para pista. Nova Iorque, Genial. Quanto tempo é que dura o fogo? 7 horas.
Não aguento voar durante 7 horas. O avião é que voa. Quando fizemos o Quase, foi uma coisa muito engraçada, foi porque o Diogo disse-me várias vezes que se revia um pouco na minha postura, porque era a primeira vez que eu estava a fazer teatro e que fiz teatro, e todos aqueles nervosismos, aquele entusiasmo quase que chegava quase a ser infantil, por um lado, porque eu andava completamente eufórica e muito nervosa, o Diogo passou por isso tudo há muitos anos atrás. No Quase, o que é que te encantou no personagem de Daniel? Há um lado um pouco neurótico, se quiseres. Ele é um escritor falhado, é um homem extremamente egoísta, complexo, inteligente. Estas pequenas contradições, eu acho que dão uma coloração ao personagem que é sempre interessante representar. No filme Fuga, do Luís Filipe Costa, sei que te agradou particularmente a ideia de estar a viver uma história passada antes do 25 de Abril. Porquê? Porque talvez como eu, muita gente sinta, da minha geração, nós temos uma relação algo distanciada do 25 de Abril. Éramos muito novos, eu tinha 7 anos, portanto tudo aconteceu assim um bocadinho num conto de fadas, muita confusão, muitos gritos, muito choro, muita alegria. De repente poder protagonizar uma história de um homem que é perseguido, sobretudo pelos seus fantasmas, durante uma noite inteira e que acaba por ser salvo pela Revolução, é uma imagem forte e ao mesmo tempo é um testemunho de uma época que os nossos pais viveram intensamente, que marcou a história deste país e da qual nós devemos e temos que estar conscientes dessa herança e dessa responsabilidade. Pito foi lá a casa esta noite. Eu consegui fugir pelas traseiras. Epá. E tens a certeza que não foste seguido? Não. Não o quê? Não sabes? Não fui. Pá, Sérgio, isto é uma emergência, só por uma noite. Eu saí do partido. Mas o que é que isto tem a ver? Não, eu quero que tu saibas. Tá bem, mas... Eu pensei muito, pá. Fartei-me de pensar nisto e não... Eu não consigo, pá. Eu tenho medo da dor física, percebes? Tenho medo dos sofrimentos que estão outra vez a dar porrada. O arquiteto, sabes? Deram uma tarefa, o homem morrendo, pá. Eles estão outra vez nessa, pá. Eu não... Eu tenho a minha mãe com 70 anos, pá. Eu tive que pôr isto em pratos limpos, tive que lhes dizer, eu não aguento, pá. Eu traí, eu na prisão falava, pá. Ou seja, deixa lá isso agora. Eu só preciso me arranjar um sítio para passar a noite, só isso. Eu não consigo, pá. Eu não consigo, não percebes? Eu sou um gajo que não pode, ninguém pode contar comigo. Não consigo, pá. Não faças isso, Sérgio. Tu és um gajo porreiro, pá. Não chores, hein? Não chores. És um gajo porreiro. E agora a velha questão, ainda com uma carreira, apesar de tudo, como tu próprio disseste, que ainda está no início, e ainda bem, já descobriste o que é ser ator, ou não? O que é ser ator? Não sei, eu acho que mais do que uma profissão é uma maneira de estar na vida. É uma possibilidade, por um lado, de sermos tudo e não sermos nada. É uma cobardia ao mesmo tempo, é uma fuga. Mas também é uma possibilidade de voar, de sonhar, de materializar no palco, no ecrã, na câmara, muitas fantasias, muitas personagens. E isso, de alguma forma, faz-me sentir muito preenchido e conseguir abarcar uma série de dimensões que esta vida, por si só, não me proporciona. I can't see the colors of the spring anymore. You gotta light my way or I'm gonna fall. There's a reason for the sky to be so blue. In my heart it's because of you. I believe you're more than a dream. Don't you ever doubt that you're my only word. Can't you feel the wind crying out for your help? If you close down your heart, all the
beauty will melt. Can't you see the dream? Your light comes from